Pessoal, boa noite. Só esperando o Matheus entrar aqui. O nutricionista Matheus, ele vai participar com a gente hoje, falar de expulsão de gordura. Acho que ele entrou aqui. Matheus, ver se a internet vai ajudar. Fala, Ó o Elton, homem aí, Steve. cara. E aí, Deixa eu cara, como é ajeitar que você isso tá? aqui. Tudo certo? Você me vê Aí. e escuta bem? Sim, e você? Porque eu tô sem fone. Não, cara, o senhor tá Tá baixo? perfeito. O senhor tá perfeito. Tá Pessoal, baixo, quem não? puder aí avisar a gente se vocês escutam e conseguem ver a gente direitinho, dá um ok, Eu fala, vou, vejo, te escuto, Elton. Dá um eu joinha vou. aí, fala um ok, por favor. Matheus, você tá me vendo tudo certo aqui no quadramento de câmera, tudo beleza, né? Sim, sim. Tá com a imagem muito boa. Bem clara, bem nítida. Legal, legal. Mas você mudou o cenário aí, cara? Eu mudei. Beleza, hein? Mudei. Aqui, você vai. Você vai pro hospital lá ou você decidiu que não vai mais, não? Não, só se for. Só se eu passar mal que eu vou agora. Entendi, agora não dá, né, cara? Tá ajudando um monte de gente aí, parabéns, viu, cara? Matheus, vamos só Pois dar um é. tempinho, cara, pro pessoal entrar. Obrigado, Júlia. Júlia que falou aí, muito obrigado. Brunão, meu zagueiro, eu vi essa canhota um dia desse no pênalti. Que canhota, hein, cara? Lembrou muito o Elton Esteves batendo um pênalti. Lembrou muito, cara, impressionante. Bateu na gaveta aqui, ó. Grande Brunão. Raíssa Gonçalves, minha advogada Karen Ramos. Vai ganhar uns negócios aí pra mim, se Deus quiser. Todo mundo ouvindo bem, acenando. Matheus, nosso tema Oi. de hoje é muito legal, cara, porque acredito que você também receba essa dor, essa queixa dos seus alunos, né? Que é, ô Elton, aquele músculo do meu tchau, do tchau, o músculo embaixo, a gordura embaixo do meu umbigo, a gordura embaixo da minha bunda, no meu braço, ela não sai de jeito nenhum. E eu vejo que as pessoas erram muito na estratégia, né, Matheus? Tanto nutricional quanto de treino. E a gente vai tentar aqui, vou até fixar, descomplicando a expulsão de gordura. Então, se apresenta para quem não te conhece, Matheus, seu nome completo e o que você faz quanto ao seu trabalho. Como é que é, cara? Tá joia. Primeiramente, agradecer o convite, Elton. É um prazer muito grande aí estar fazendo essa live com você. A gente já acompanha uma outra aí durante muitos anos, né? Durante a graduação, tivemos o privilégio aí de não só formar juntos, mas diversas atividades ali em grupo, realizar juntos Sim, já te e foi salvei muito prazeroso. demais. Exatamente. Então, meu nome é Matheus Oliveira, para quem não me conhece. Eu atendo como nutricionista clínico esportivo. Eu atualmente eu me especializei em nutrição no emagrecimento, hipertrofia, no emagrecimento, aumento da massa muscular e essas questões estéticas e saúde também. Sou pós-graduando em nutrição clínica esportiva e também bioquímica e fisiologia da nutrição. Legal, Matheus. A psicóloga Liberte-se perguntou se vai ficar salva a live. Vai sim, viu? A gente vai tentar, vou tentar, não tenho muita experiência com isso, mas vou tentar deixar a live sim. Jaqueline Simplício, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Amanda, minha aluna, muito obrigado, gente, de verdade. Um pouquinho da atenção de vocês é muito legal. Para quem não me conhece, meu nome é Elton Esteves, eu sou personal trainer online e eu ajudo pessoas a emagrecer ou ganhar massa muscular ou ter mais saúde com treinos na academia ou em casa. E só para deixar claro, galera, eu vou entrar aqui muito no método de exercícios, tá? Eu prescrevo musculação, treino em casa, prescrevo aeróbio HIIT, intervalado e contínuo também, só para a pessoa não achar, nossa, o Elton só fala disso. Não, a gente vai falar aqui a expulsão de gordura, descomplicando a expulsão de gordura. Então a gente vai tentar, né, Matheus, falar da maneira mais simples possível, de fácil entendimento, para mesmo leigo, quem não tenha muito conhecimento sobre treinamento, expulsão de gordura, consiga entender. Então, onde a Ô, gente tem... Elton, pede o pessoal para enviar a live aí. Eu acho que Ah, tem é, gente entrando ainda, hein? verdade. Galera, se vocês puderem caminharem nesse aviãozinho aí para umas 10 pessoas, seria muito legal. O conteúdo de hoje, de verdade, vai ser bem legal. Tem muita gente fazendo exercício para oxidar gordura, depositando toda a sua energia, sua força de vontade no lugar errado. Num exercício que não potencializa tanto isso. Então, manda para essa pessoa, para aquela mulher que está com a gordura acima, com sobrepeso,
ou aquele cara que está em obesidade, né? A pessoa às vezes se sente mal, esse tipo de informação de hoje pode ajudar ela. Nutri Vinícius, cara, muito feliz pelo seu sucesso também, assim como o Matheus, de verdade. Você sabe do orgulho que eu tenho de vocês e da felicidade de poder compartilhar, seja podcast, seja o conhecimento todos que você tem. De verdade mesmo, vocês dois. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala de expulsão de gordura, é preciso deixar claro o seguinte. É impossível a gordura sair só de um lugar do corpo, tá? Então não existe expulsão de gordura localizada. Aula tal para expulsão de gordura localizada. Isso não existe. Isso é um processo e a gordura se sair do seu corpo, ela vai sair do seu rosto, do seu braço, do seu peito, da sua bunda, da sua barriga, de todo lugar. Fiz um roteiro aqui para eu tentar seguir, deixando isso claro. Para você entender a expulsão de gordura, é preciso que vocês entendam uma coisa. É bem simples. Fique à vontade, Matheus, para entrar quando quiser, tá? Vou me alongar um pouquinho quanto ao exercício. Fique à vontade, cara. Que é nosso gasto energético do dia inteiro. Então, você gasta uma quantidade de calorias no seu dia inteiro, tá? Ele é dividido, esse gasto, em 3 partes. Qual que é a primeira parte? É o gasto energético basal. E esse é o mais importante. Por quê? Esse gasto energético basal corresponde de 60% a 70% de todo o seu gasto do dia. Lembrando, gente, a gordura sai do seu corpo por CO2. Você expira a gordura, tá? Não tem nada de suor, fezes, urina, é muito pouco. Quase que 100% da sua gordura, você expira ela. Então, nesse gasto energético basal, o que é isso? Para o seu coração bater, para o seu sangue circular, para a gente produzir hormônios, para a gente produzir enzimas, enfim, tudo isso gasta energia e é o nosso gasto energético basal, que corresponde a 2/3 do nosso gasto diário. Lembrem-se disso, gasto energético basal. Qual que é a segunda parte disso? É o gasto pela atividade física. O que é isso? Qualquer coisa no seu dia que você saia de sentado ou deitado, ou seja, saia do repouso, é considerado já uma atividade física. O exercício físico já é algo quantificado e qualificado. Como assim, Elton? O que é isso? Exemplo, você vai fazer 3, 10, 15 séries de musculação de tal exercício, 3 séries de quantas repetições com tal intervalo, nessa cadência, nessa intensidade. Isso é algo quantificado e qualificado. Isso é exercício físico. No cálculo, o exercício físico entra nesse gasto da atividade física. Esse gasto corresponde a mais ou menos 20% a 30% do seu gasto diário. Mais ou menos. Então vamos lá. Mais importante, gasto energético basal. Seu coração bater, sangue circular, enfim. Segundo, gasto da atividade física, 20% a 30%. E último é o efeito térmico do alimento, só 10%. É por isso que quando fala assim, o café ou o chá aumenta o metabolismo. Cara, esse efeito térmico do alimento existe? Sim, mas ele é insignificante para a oxidação de gordura, porque ele corresponde a só 10%. Elton, o que exatamente é isso? Efeito térmico do alimento. A cada 100 gramas de comida que você ingere, por exemplo, um percentual mais ou menos 10%, vai depender de qual alimento, se é proteína, carboidrato, gordura, enfim. Mais ou menos 10% disso você metaboliza para digestão, transporte, absorção. Então, existe esse efeito térmico do alimento, inclusive a proteína é o que ganha, mas ele é só 10%, né, do gasto diário. Então, o mais importante para o emagrecimento, para a expulsão de gordura, é o quê? O gasto energético basal, de 60% a 70%. Guardem essa informação. Agora, Matheus, eu vou entrar de verdade no exercício. Eu vou até ver se eu consigo escrever aqui, Matheus, o pessoal, que é o famoso HIIT versus contínuo. Você deve ter muito aluno que deve preferir um ou outro, né, Matheus? Sim, sim. Então, eu vou fixar aqui para a galera que chegar, HIIT versus aeróbio contínuo. Aí eu vou tentar fixar. Beleza. Aí, em relação à expulsão de gordura, a gente tem que fazer exercício, né, Matheus? Para ajudar isso.
Aí, vamos falar do aeróbio contínuo primeiro. O aeróbio contínuo ajuda a expulsar gordura? O que é aeróbio contínuo, gente? Aeróbio contínuo é a caminhada que você faz, ou alguém que você conhece faz, ou o trotezinho numa intensidade bem baixa, no máximo moderada, que a pessoa dá ao redor de algum lugar, ou na rua, ou na esteira. Esse é o aeróbio contínuo, é o aeróbio em baixa intensidade. Ele é bom para oxidar gordura? Ele faz uma coisa muito legal. Ele estimula a biogênese mitocondrial. Elton do céu, o que é isso, biogênese mitocondrial? Mitocôndria é um lugar dentro da célula onde a gordura é oxidada. Ali ela é utilizada como fonte de energia. Legal demais, né? Então, quanto mais mitocôndrias, quanto melhor a saúde dessas mitocôndrias, melhor o emagrecimento. Mais você fica melhor em utilizar a gordura como fonte de energia. E isso, então o aeróbio contínuo é positivo, sim. Ele vai estimular o aumento das mitocôndrias, a melhora da saúde dessas mitocôndrias, que é o lugar onde a gordura é oxidada. Excelente. Não vou falar aqui, galera, quanto à saúde cardiovascular, não vou entrar nos outros benefícios do aeróbio contínuo. É só quanto à expulsão de gordura. Ah, Elton, beleza. Então a caminhada, o trotezinho, o aeróbio na baixa intensidade ajuda na oxidação de gordura por biogênese mitocondrial. Beleza. E o HIIT, o intervalado, ele é melhor quanto à oxidação de gordura? Quanto à oxidação de gordura, galera, o aeróbio intervalado, o HIIT, o que é isso, Elton? O aeróbio intervalado. É aquele tiro na esteira que a pessoa corre muito, depois descansa com os dois pés para fora. Ou tiro na rua e depois ela descansa com uma caminhada leve. Ou tiro na bike, que ela dá uma pancada ali de tiro de 15 segundos, por exemplo, a 30 segundos, depois descansa. Esse é o treino intervalado, é o aeróbio intervalado. Ele faz o que o aeróbio contínuo faz, estimular a biogênese mitocondrial? Sim. Ele estimula o aumento do número de mitocôndrias, sim. E o que mais que ele tem de vantagem? A vantagem dele, galera, quando você faz um treino intervalado, quando você dá um tiro na esteira, uma intensidade alta, a gente está falando aí de 90, 100, 120, 130% da velocidade de VO2 máximo, aí, ou uma escala bem alta de Borg, aí uma fica para uma outra aula, tá, galera? Quanto à intensidade no intervalado. Mas quando você dá esse tiro, esse estímulo curtinho de 15, 30 segundos, intenso, e depois descansa, você tem muita depleção de glicogênio, depleção de ATP. E tudo isso, para o seu corpo se reorganizar, se recuperar, ele gasta energia no descanso. Guardem essa palavra, por favor. Principalmente mulheres. Descanso. Então, você dá pancada ali, depleta glicogênio, depleta ATP, isso gasta energia no descanso para se recuperar. Além disso, quando você dá esse tiro na esteira ou na bike, acontecem muitas microlesões nas suas fibras musculares. O que é isso, Elton? Microlesão, pelo amor de Deus. Dentro do seu músculo existem unidades motoras. É como se fosse um monte de bola. Dentro dessas bolas existem fibras musculares. Esse tiro, essa intensidade alta, danifica, machuca essas fibras musculares. No descanso, acontece a supercompensação. Para o seu corpo se recuperar dessas microlesões, você gasta muita energia também. Então, o HIIT, em relação à oxidação de gordura, sim, ele vai ter um benefício maior. Ah, Elton, então eu vou sair por aí dando tiro, eu vou sair correndo feito doido aí que é bom. Não é isso, galera. Principalmente em tempos de Covid-19, onde o pessoal corre com máscara, onde tem menos oxigênio ali e um acúmulo maior de gás carbônico, acontece um desconforto com a máscara. Só por esse motivo, já talvez não seria o ideal o aeróbio intervalado em intensidade muito alta. Outra coisa, um aluno iniciante, por exemplo. Esse aluno não tem vivência nenhuma de treinamento, nem de correr, nem sabe correr. Eu vou passar um HIIT para ele, um intervalado? É claro que não. A chance dele se lesionar é muito maior do que dele ter esses benefícios que eu citei. Então vai fazer o contínuo. Entende como depende? Agora, falando de um cara avançado, se quer, qual que é melhor para a expulsão de gordura? Sim, o intervalado é maior. Aí, Matheus, eu chego agora, cara, na musculação.
que a musculação o pessoal acha que é só para ganhar massa magra. Não é isso? Exatamente. Vamos comparar ela, Matheus? Deixa eu escrever aqui. Musculação para emagrecimento. Rapaz, será que musculação para emagrecimento? Esse povo deve estar falando assim, esse menino doidou de vez agora. Você acha que esse menino é doido? Deixa eu fixar aqui. Você inverteu sua câmera, viu? Eu tô sabendo legal usar aqui. Pera aí, Matheus, aqui, ó. Fixar. Beleza, deu certo. Pessoal, então quem chegou agora, eu já falei do HIIT, que ele tem algumas vantagens quanto ao aeróbio contínuo, sim, em relação à oxidação de gordura. E agora eu vou falar da musculação. Matheus, a musculação, aí o pessoal deve estar perguntando, a musculação é melhor do que o aeróbio contínuo? Ela é melhor do que o treino intervalado para oxidar gordura? Com toda a certeza do mundo. Quando eu falo musculação, gente, é musculação ou treino com pesos, tá? Elton do céu, mais sério, a musculação ganha disso? Ganha. Por quê? Quando você dá um estímulo com peso, quando você vence um peso, seja na academia ou seja na sua casa, pode ser peso corporal, tá, galera? Pode ser elástico, pode ser barra, pode ser anilha, mas existem outras formas. Não é só musculação de leg, não é essas coisas. Quando você vence um peso, pode ser o seu peso corporal, você tem muita depleção de glicogênio, depleção de ATP. No descanso, seu corpo gasta muita energia para se recuperar. Além disso, na musculação, você quando vence um peso, você também machuca muito suas fibras musculares, seu músculo. No descanso, para você se recuperar, mais energia que você gasta. Além disso, galera, quando você dá um estímulo hipertrófico com pesos, você está estimulando seu músculo, você está estimulando a construir músculo. E construção de músculo, galera, gasta muita energia. Além disso, a médio e longo prazo é provável que você aumente sua massa muscular. Massa muscular, galera, aumenta aquela coisa lá do começo que eu falei. Lembra o gasto energético basal? Que é aquele 60%, 70%? Músculo, gente, gasta muita energia. Então ele sobe aquela parte do seu metabolismo, digamos assim, que é 2/3, 60%, 70%. Além disso, se você fizer só aeróbio contínuo ou intervalado para emagrecer, você vai emagrecer? Pode emagrecer. Se tiver em déficit calórico, vai. Mas se você não fizer um treino com peso, você não vai estar estimulando o músculo, não vai ter músculo para colar na pele e dar um aspecto mais bonito ao físico. Então, assim, quanto à expulsão de gordura, Matheus, tem estudo mostrando, cara, que após um treino intenso de musculação, de pesos, você chega a perder 400, 500 até 600 calorias no pós-treino, no descanso. Em mulheres menos, galera. Chega a 300, 400 calorias. Tá vendo como não é tão importante o gasto de energia da hora do exercício? O mais importante é o que isso vai causar, as adaptações que isso vai causar posteriormente no descanso. Então a musculação ganha de tudo isso. Ganha. A musculação para oxidar a gordura é melhor que os dois. Então eu vou fazer só musculação? Não. Se você puder aliar o treino aeróbio, até porque o aeróbio te dá uma saúde cardiovascular, te dá preparo físico, isso é muito positivo, melhor ainda. Mas se você quer resultado de oxidar gordura, talvez não, com toda a certeza do mundo, seria interessante você fazer mais vezes na semana de treino com força do que aeróbio. Aí acontece, Matheus, que muita gente vê isso e fala assim, entendi. É por isso você, mulher, provavelmente você tem uma amiga que é durinha, igual vocês chamam. Ela é durinha porque treina força e come, não engorda. Por quê? Porque ela estimula músculo. No descanso dela acontecem todos os benefícios que eu citei de gastar energia. O corpo dela, que treina força, musculação, é uma máquina de gastar energia. O seu não. Você só corre, você só faz bike, você só faz aula coletiva. É por isso. Aí você vai falar assim, Elton, mas o treino em casa eu não tenho peso nenhum. Aí não dá para fazer essas coisas. Galera, o treino de força é tão sensacional, a musculação, que existem 2 estímulos no treino. O estímulo tensional, que é o estímulo com carga, muita microlesão.
vai danificar sua fibra muscular, vai acontecer os benefícios que eu falei. Elton, mas em casa não tem, mas existe também, galera, o estímulo metabólico. Que é isso, Elton? Estímulo metabólico, você falou que é descomplicando. É simples. Matheus, o estímulo metabólico, cara, é quando você consegue causar uma acidose grande no músculo, ou seja, uma queimação grande. Acontece uma hipóxia ali, queda de oxigênio, falta oxigênio no músculo, acumula-se muitos metabólitos, íons de hidrogênio, tudo isso é acidose, é uma queima grande, e isso é um estímulo hipertrófico. Ah, Elton, tão bom quanto o peso? Sim, tão bom quanto o peso. Então, em casa, com peso, a gente consegue moldar isso como? Aumentando a margem de repetições, colocando 20, 25, 30 repetições, colocando uma cadência mais lenta, reduzindo o intervalo entre as séries, intervalo entre exercícios, usando isometria, tirando os pontos de descanso, de subida e descida, as transições entre fases concêntrica e excêntrica. É possível sim, dentro de casa, causar esse cenário no músculo e ter os benefícios que eu citei do treino de força, seja com elástico, peso corporal. Totalmente possível. Última coisa, Matheus, só passar para você. Ah, isso. Ah, Elton, legal. Musculação, treino em casa é muito bom. Galera, o que eu tô falando, todos esses benefícios que eu citei é treino, tá? Não é o que a gente vê normalmente nas salas de musculação, né? Que é uma galera que vê o celular durante a série. Meu Deus, já viu isso, né, Matheus? Durante a série, o pessoal pega o celular, ou conversa durante a série, ou termina a série, e aí você chega para a pessoa e fala assim, cara, se você não tivesse interrompido essa série, você faria mais quantas repetições? Aí a pessoa fala assim, eu faria mais umas 7, 10, 15. Cara, isso não é um estímulo hipertrófico. Isso não é um estímulo bom. Não estou falando disso. Estou falando de treino intenso, de você terminar a série com dificuldade em respirar. Terminar a série e falar assim, Elton, eu faria no máximo 1, 2 ou 3 repetições. Ótimo. Nossa, Elton. Então você prescreve isso para o iniciante? Óbvio que não. O treino de iniciante, o treino de alguém que está começando é quase que uma fisioterapia, né? Eu vou preparar os tendões, as articulações, para que mais para frente eu possa dar um estímulo mais forte para essa pessoa. Por enquanto, não. Mas eu vou sim progredir com ele para que a médio e longo prazo, nem tão longo prazo, a médio prazo, eu consiga dar um estímulo forte e ter todos os benefícios que o treino de força dá no descanso. Então é isso, é a progressão. E qual o erro que as pessoas mais cometem, Matheus? Não dão descanso. Matheus, eu tenho aluna, mulher, que chega para mim no questionário, ela faz mais de 14 atividades físicas na semana. Mais de 2 por dia. Então assim, tudo que eu falei no descanso, a mágica que acontece no descanso... Amanda, eu já vou ver sua pergunta, tá? Eu não consegui ler, já eu vou ler. Toda a mágica que acontece no descanso não é possível de acontecer porque a pessoa treina a perna. Aí no outro dia podia fazer um treino de membros superiores ou inferiores, ela vai dançar zumba, ela faz um monte de coisa. Então, onde as pessoas mais erram é que elas fazem demais. Elas fazem atividades demais, não dão descanso, não esperam. Toda a mágica acontecer, não tem paciência. E aí o resultado não vem. Você quer falar algo quanto ao gasto energético? Algo do que eu falei, Matheus? Acho que você pode acrescentar alguma coisa? Tá. Já que você abordou dos diversos tipos de treinos e características entre eles, é muito comum as pessoas me perguntarem também acerca de estratégias nutricionais, já que a gente está falando de expulsão de gordura corporal. Qual que seria a melhor estratégia? É a estratégia em que eu corto o carboidrato? É um tema que chega a ser clichê para a gente que está frequentemente abordando sobre esse assunto em podcast, em live. Eu mesmo acho que tem 2 horas de live no meu perfil sobre emagrecimento. Mas, independente disso, todos os dias eu posso tirar print e mostrar, postar no meu feed todos os dias, nos meus stories. As pessoas me perguntam a mesma coisa. Qual que é a melhor estratégia para eu conseguir reduzir gordura corporal? Na verdade, elas utilizam o termo emagrecer, né, ou perder peso. Na verdade, o perder peso. Aí me vem, o jejum, eu faço jejum, eu faço a dieta low carb. O que seria o mais interessante? Bom,
como emagrecimento consiste na redução da gordura corporal, como a gente está focando nessa questão da redução da gordura corporal, eu, pelo menos, né, minha conduta, eu toda vez que auxilio um indivíduo, um cliente a reduzir, a mudar a sua composição corporal, eu prezo por resultados duradouros. Eu prezo por um resultado que ele vai conseguir não somente atingir, mas manter aquilo ali. Porque o reganho de peso, que a gente já cansou de abordar também, é muito comum no processo de emagrecimento. Aquele efeito sanfona, a pessoa perde peso e depois volta a ganhar tudo de novo. Observe que eu falei perde peso, não falei reduz gordura. Porque muitas vezes a pessoa ela faz uma estratégia nutricional que promove uma perda de peso na balança, perda de peso, às vezes acelerada, muitas vezes associada à desidratação, associada à depressão de glicogênio, principalmente dietas restritas em carboidratos, onde isso não reflete o emagrecimento, reflete a perda de peso. Emagrecimento consiste em reduzir gordura corporal e ninguém consegue, digamos, com uma estratégia saudável, sustentável, perder 10, 12 quilos de gordura no mês, trabalhando com indivíduos normais, não estou falando de atletas que vão, que têm uma rigorosidade ali de treinamento, né, claro. algo muito mais específico. Então, o que vai propiciar essa maior oxidação de gordura em termos de estratégia nutricional é um planejamento que consiga promover o déficit calórico, ou seja, uma restrição calórica. Então, o Elton explicou muito bem acerca do valor energético total. Então, você tem o seu gasto energético basal, que é as calorias aí que são gastas pelo seu organismo para manter suas funções vitais. Em cima disso, o nutricionista, vou pegar eu como referência, eu tenho que somar as atividades diárias que o indivíduo realiza ao longo do dia e também algo que tem sido muito polêmico, que é a soma do gasto energético do treino. Porque, principalmente aí com os relógios inteligentes, as pessoas têm chegado cada vez mais. Matheus, olha, o meu treino está dando 500, 600 quilocalorias. Me manda foto. Os relógios também, eles erram um pouco. Me mandam foto daquele relógio ali com aquele valor energético. Saibam que eu, na verdade, nunca utilizo uma estimativa só, porque tanto o nutricionista como o educador físico, existem vários protocolos na literatura científica de estimativa de gasto energético. Então, como eu já disse, é uma estimativa, não é nada muito preciso. Ou melhor, é muito preciso, mas o ideal é que você associe vários métodos, faça uma média daqueles protocolos para que você ache um valor mais próximo. Então, tanto o nutricionista como o profissional de educação física, às vezes tem que trabalhar com junção, igual, por exemplo, qual que é o melhor método para avaliação da composição corporal? Eu, particularmente, dentro daquilo que eu tenho disponível, é lógico, eu gosto mais do adipômetro. Eu utilizo um protocolo de 7 dobras, utilizando o adipômetro, mas eu também faço a biopedância. Porém, eu gosto de fazer a biopedância só para eu ter mais um parâmetro. Quem é meu cliente sabe que eu não utilizo percentual de gordura de biopedância e não informo para ninguém percentual de biopedância para ele ter como referência. É só mesmo para eu ter mais um parâmetro. Então, já que eu estou abordando acerca das estratégias nutricionais, o planejamento que vai ajudar com que você reduza a sua gordura corporal, ou o termo aí que está sendo utilizado, expulse a gordura corporal, é um planejamento que vai gerar esse déficit calórico em relação ao seu gasto energético total. Então, se você precisa de 2.500 quilocalorias todos os dias para realizar todas as atividades que faz ao longo do dia e manter suas funções vitais, qualquer planejamento que oferte menos que isso, ele vai fazer com que você busque na sua reserva energética, que no caso é a gordura. Vale salientar, gente, que o tecido gorduroso, a gordura, é um tecido muito importante para o nosso organismo, porque se a gente for pensar no contexto evolutivo do ser humano, não foi sempre que nós tivemos comida em abundância, não é sempre que a gente tinha alimento acessível a qualquer momento. Então, o nosso organismo, nosso corpo, durante o desenvolver com o passar dos anos, com o ser humano primitivo, foi criando essa capacidade de armazenamento de energia, justamente porque em períodos de inanição, em períodos onde não tivesse algo para se alimentar, o corpo pudesse obter as energias necessárias para realizar as atividades ao longo do dia
de alguma reserva energética. Então, a gordura não é de tudo ruim. A gordura não pode ser tratada como um vilão. Não quer dizer que você tem que zerar a gordura do De seu forma corpo. alguma, Inclusive, né, tem mano? níveis fisiológicos saudáveis de se manter um percentual de gordura, onde até mesmo você reduzindo abaixo de um determinado limiar, isso pode estar comprometendo sua produção de hormônios, né, principalmente hormônios sexuais, que tem como precursores a gordura. A própria gordura também da nossa alimentação, a gente obtém diversas vitaminas lipossolúveis, né, solúveis em gorduras, vitamina A, D, E, K. Então, a gordura ela tem o seu papel, né? E tudo que você come, além do que seu corpo precisa, o nosso organismo, a física explica muito bem isso. A gente não perde energia. Energia é convertida em outra forma de energia, né? A gente converte energia. Então, a energia do alimento que você consome, que não é utilizada naquele momento, ou melhor, ela vai ser convertida em outro substrato. Se ela não for utilizada, ela vai ser armazenada no nosso organismo, né, principalmente também na forma de gordura. Então, o planejamento que vai te ajudar a reduzir essa gordura corporal é um planejamento que promova esse déficit calórico e, principalmente, esteja alinhado à sua rotina, que seja algo que você vai conseguir Sustentável, né, Matheus? Algo sustentar, sustentável. exatamente. Porque é a adesão ao planejamento, a constância é que vai determinar os seus resultados. Muitas vezes as pessoas pegam, desanimam diante até mesmo de alguns sucessos obtidos com planejamento. Eu vejo como sucesso, muitas pessoas não. Às vezes elas não conseguem enxergar como um todo. Quando eu faço essa reflexão, elas caem um pouco a ficha. Por exemplo, tem pessoas que começaram a ter maus hábitos alimentares ou o próprio sedentarismo, né, não estão ativas, ficaram nesse estilo de vida durante 2 anos. Durante 2 anos, tiveram aí o ganho de 20 quilos, né, predominantemente de gordura, devido à inatividade física, né? Então não teve estímulo muscular ali para desenvolver musculatura. A pessoa, em 24 meses, ganhou 20 quilos e ela quer começar a fazer uma dieta, quer começar a treinar, que é ótimo essa iniciativa, é isso que vai determinar com que ela consiga reverter a situação, mas ela não tem a paciência e a reflexão de imaginar que não é em 2, 3 meses que ela vai conseguir reverter aquela situação. Então, muita gente, às vezes, começa a fazer uma dieta, aí começa lá, perde 3 quilos no mês, a composição corporal, principalmente no primeiro mês, muda muito, é muito perceptível pela foto, mas a pessoa se sente insatisfeita diante daqueles 3 quilos que perdeu. Uhum. A única coisa que ela não consegue refletir é que essa média de perda de peso de 3 quilos mês, né, ao longo aí se ela conseguir manter isso durante 10 meses, é 30 quilos a menos, né, ou Matheus, durante muito menos isso, 7 meses já foi 21 quilos. Pode legal. falar. Exatamente isso. E legal, eu li uma dúvida aqui da Laila. Ela falou assim: Elton, então não é para treinar todo dia? Pode treinar todo dia. Mas aí, Lara, você dividiria, por exemplo, você treinar perna segunda e quinta, e terça e sexta, membros superiores. Você poderia dividir em peito, ombro e tríceps, costas e bíceps. Dá para treinar todo dia. O que não dá é para fazer perna num dia, membros superiores no outro, um aeróbio no outro, para que você consiga, no descanso, ter todos os benefícios do treino de força. E você falou algo, Matheus, quanto a efeito sanfona, né? Efeito sanfona versus emagrecimento sustentável. Além de tudo que eu falei dos benefícios da musculação, depressão de ATP, depressão de glicogênio, com isso o corpo gasta energia no repouso, né? Nas horas seguintes aos treinos para se recuperar, gasta energia. Estimula a construção de músculo, isso também gasta energia. Microlesões, vai se recuperar no descanso, gasta energia. Além de tudo isso, quanto mais músculos você tem, mais sobe seu metabolismo, entre aspas. Mais você gasta energia em repouso. Então, você falou do relógio, Matheus. Às vezes eu prescrevo um treino tensional. E o treino tensional, cara, a pessoa não cai uma gota de suor, dependendo se ela estiver numa academia ou num lugar frio, não vai suar absolutamente nada. E o relógio não dá uma quantidade grande de calorias. O que ela não entende é que toda a mágica vai acontecer no descanso. Você imagina, Matheus, se ela consegue treinar segunda, terça, quinta e sexta, 5 vezes na semana. Imagina a quantidade de benefícios que vai acontecer dia após dia. Obviamente, dividindo isso direitinho, né?
entre membros superiores e inferiores. Tinha mais uma pergunta que eu li. Ah, e só um recado, galera. Já tem 35 minutos de live. Se fosse o meu treino, já teria acabado. Então o treino dura em média 25 minutos. Então o treino dura menos que essa live. Esse tempo que você está aqui, já teria treinado. Olha que sensacional. Outra coisa, Matheus, queria te falar, cara, amanhã, esse cara aqui, ó, grande Adeilson. Galera, isso aqui é menos 27 quilos, tá? Só com treino de força. Não tô mandando você parar com aeróbio, não é isso. Mas se você tiver pouco tempo disponível, morar nos Estados Unidos, por exemplo, tiver pouco tempo disponível e tiver que fazer uma escolha, não tenha dúvida, para emagrecimento é treino com pesos. Então, Adeilson amanhã, média de 25 minutos por dia de treino, menos 27 quilos em 5 meses vai estar com a gente. Matheus, queria te fazer a pergunta, claro, cara. De 2012 a 2015, eu era estagiário na Academia Órbita, inclusive uma academia extraordinária em todos os sentidos, profissionais de lá, gerência, comando, sensacional mesmo, cara, muito profissionalismo. Eu tenho muito orgulho de ter passado 7, 8 anos da minha vida lá. Eu era estagiário e eu atendi algumas pessoas e aí eu falava assim, você está fazendo acompanhamento nutricional? Ah, legal. E sua dieta? Quem passou sua dieta? Eu não lembro, né? Fulano de tal, beleza. O que ele mandou de treino? Perguntava assim, a pessoa queria emagrecer, Matheus. Principalmente mulheres. O que você queria de... Qual é o seu objetivo? Emagrecimento, oxidação de gordura. Tá. O que seu nutricionista indicou de exercício físico? Ele falou qualquer coisa. Inclusive, eu gosto muito de zumba, aí eu tô fazendo 3 vezes na semana. Cara, tipo, não é que a pessoa não pode fazer zumba. Inclusive, no início, é mais importante você ganhar a confiança dela e deixar mesmo ela fazer o que ela gosta. Até porque na zumba, provavelmente ela tem as amigas dela, faz bem pra mente, não é tirar isso. Óbvio que não. Mas a médio e longo prazo, Matheus, eu ficava assim, cara, será que esse profissional, ele não vai falar com essa mulher, falar assim, filha, se você quer potencializar essa expulsão de gordura, você precisa pegar peso. Senão você vai ficar a típica falsa magra, você vai ficar mole, sem músculo, seu músculo não vai colar na pele, não vai dar um aspecto bonito. Eu queria te fazer a pergunta seguinte, Matheus. E aí, 1 ano depois eu entrei na nutrição, né? Te conheci, a gente fez faculdade. E lá, Matheus, eu chegava no canto e perguntava aos professores da Univale sobre isso. Porque o nutricionista, Matheus, ele não tem que saber de treino, obviamente. Mas ele tem que ter uma noção do que indicar se a pessoa quiser um objetivo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Inclusive, a Univale, os professores muito atualizados, de verdade. Não vou citar nenhum nome porque eu vou esquecer de algum ou alguma. Mas todas tinham essa noção, atualizadas mesmo, isso em 2016, sobre essa expulsão de gordura com treino de força. Eu queria saber assim, Matheus, num primeiro momento, eu acredito que você não faça isso, mas a médio e longo prazo, você atendendo na prática e vivendo isso, não tem agenda, né? Seja presencial ou online, o cara tá estourado. Você indica, como é que é esse contato seu com você indica, como é que você lida isso como profissional de nutrição, cara? Tá. Eu vou pontuar uma coisa que eu acredito que o nutricionista não cabe a ele, acredito não. A própria legislação que regulamenta as profissões deixa muito bem claro aquilo que é atribuição de cada um. Então, realmente não é atribuição de um nutricionista prescrever um treino, mas eu discordo que nutricionista não deve entender de treino. Eu acho que deve entender sim. Por que que deve entender? Porque você tem que entender qual que vai ser a característica daquele treino para você compreender qual que é a via energética que aquele indivíduo vai estar utilizando durante o treino. Porque vai ser uma via onde vai ter predominância na utilização do glicogênio, a oxidação de gordura. Eu preciso compreender se digamos assim, a recuperação daquele treino, qual que é a duração daquele treino, qual que é a estimativa de gasto energético que eu posso considerar na hora de incluir no meu gasto energético, na hora que eu estiver fazendo o cálculo desse gasto energético. Então, eu não preciso, não cabe ao nutricionista prescrever um treino, mas eu acho que cabe sim a compreender as diferenças dos diferentes Mateus, características de treino. Exatamente, sim. Quando eu falei não entender, eu quis dizer quanto à prescrição, né? Obviamente não tem que saber prescrever, mas eu concordo totalmente com você.
ele tem que ter uma noção, cara, para fazer exatamente isso que você falou e conseguir prescrever um treino, principalmente no acompanhamento a médio e longo prazo, né? Você vai ter o aluno ali mês a mês conversando com você, enfim. Então, assim, toda vez que, na verdade, o exercício físico, ele é um dos principais aliados do planejamento alimentar, de uma dieta. Porque se o resultado para o emagrecimento, que é o nosso foco da live, para a redução da gordura corporal, é você gerar uma restrição calórica, eu posso, cada vez mais, como nutricionista, ficar tirando calorias da alimentação daquele indivíduo, ou eu posso, em parceria com um profissional da educação física, né, com um treino prescrito, aumentar o gasto energético diário daquele indivíduo, seja através do gasto energético desempenhado mesmo durante o treino e o gasto em repouso depois, né, para manutenção, para recuperação ali, mais aqueles efeitos que você mencionou da biogênese mitocondrial, né, devido à característica do treino. Então, assim, qual o treino, Matheus, que você indica? Não, primeiramente, os meus clientes sabem que eu sempre reforço o quanto eu sou fã, não somente por praticante, mas pelas evidências que eu já li, pelo contato também com você, do treino de força. Né, por todas essas características que você falou, não somente de ter o gasto energético durante a execução, mas por toda aquela adaptação, pelo estímulo hipertrófico, né, que a massa muscular, como você bem disse, está relacionada não somente ao maior gasto energético por esse tecido ser metabolicamente mais ativo, mas também maior expectativa de vida, né, o que tem de estudos epidemiológicos mostrando que idosos com maior massa muscular, eles tendem a ter uma maior longevidade. Então, quando a gente preza muito por essa qualidade de vida, principalmente em épocas onde as pessoas tudo que elas podem fazer para prolongar a sua existência na Terra, elas estão fazendo, né? O que dá para utilizar de cosméticos, de manipulados, de fórmulas. Então, o treino de força é um dos maiores aliados aí com relação a essa prolongação, né, da longevidade. E no emagrecimento não precisa nem reforçar mais, dar mais ênfase diante de tudo que você já falou. Matheus, por isso que eu falei que a live era quanto à expulsão de gordura. Porque se a gente for falar aqui dos benefícios do treino de força no geral, aí realmente vai passar aqui de 1h30 da live. O celular deu bateria fraca, eu vou puxar um pouquinho aqui, mas pode ir. Puxa aí, a gente tá finalizando, cara. Para não ficar muito grande a live, tá de boa. Tem quantos por cento aí? Aparece, não? Pessoal, o último tema que eu coloquei aí é sobre falsa magra, Matheus. É o que eu mais recebo, é de mulher, sim. Qual que é o maior erro que as mulheres cometem? Né? As mulheres têm pouca massa muscular, vestem um número de calça que não é grande, mas não se sentem bem, não gostam do que vem no espelho, não têm autoestima. Qual é o maior erro delas? Elas pedalam muito, elas correm muito, elas comem muito pouco e elas não pegam peso. Então a pessoa fica mole, flácida. Você, mulher, você não cria músculo para colar na sua pele e dar um aspecto bonito. Você não tem massa muscular nenhuma. Você não consegue aumentar seu metabolismo, quantidade de músculo. Você não consegue promover todo o gasto que a musculação, que o treino com pesos, né, musculação? Treino com pesos promove. Então você que é falsa magra, não é para parar com aeróbio, mas faça mais treinos de força na sua semana do que aeróbio. Exemplo, 3 vezes de treino de força e 2 de aeróbio. Separa direitinho entre perna e membros superiores, que com certeza a médio prazo você vai ter o melhor resultado. Mateus, eu acho que perguntaram, fizeram uma pergunta aqui, olha. A Erikelly perguntou, não sei se você quer responder sobre isso. Pode falar. Eu falo também. Sobre a utilização, ela utilizou o termo analgésico, mas acredito que seja anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório no treino de força, e perguntou se o CrossFit também se encaixa em treino de força. Sobre o remédio, a gente conversa muito, inclusive, né? Cara, eu falo assim, tente não tomar. Primeiro, se você precisar tomar um remédio por causa de dor muscular, provavelmente você é um aluno iniciante e provavelmente a intensidade ficou muito alta para o que você deveria fazer. Então, você não deveria treinar naquela intensidade. Quando eu recebo um aluno sedentário, Matheus, ou iniciante, né, que não tem prática,
O que eu mais quero é atenuar a dor muscular. Cara, um exercício de fisioterapia, Matheus. O cara pegando só a barra no supino, ele vai ter dor muscular. Então, se esse cara que normalmente não gosta muito de academia, já relaciona a academia a algo ruim, lá tem um pessoal com corpo legal, me sinto mal. Ele sai de lá todo quebrado no outro dia, ele não vai querer nem voltar para lá. Então, adesão, isso. A Priscila, minha irmã, o PSE não estava adequado. Quanto ao CrossFit, eu não vou entrar nesse mérito, porque, enfim. Mas sim, entra como treino de força, sim. Porque o pessoal do CrossFit é muito bravo. Mas sim, tá, galera? O CrossFit entra como treino de força, é treino com peso. Só que é um esporte, né? Normalmente você tenta resolver ali de uma forma mais rápida certos movimentos. Enfim, mas é sim, é um treino de força, tá? Quer falar alguma coisa, Matheus, do CrossFit, do analgésico? Não, com relação, na verdade, à utilização do anti-inflamatório, tendo em vista a Anti-inflamatório. característica, isso, tendo em vista a característica do treino de força em gerar essas microlesões, o que seriam as microlesões? Seriam espécies até mesmo de inflamações que ocorrem intramuscular. Você tem mediadores inflamatórios, interleucinas, você tem células imunes, inclusive, atuando na reparação. O estímulo para a reparação daquele tecido muscular é um estímulo pró-inflamatório. Então, assim, quando você toma um anti-inflamatório, o anti-inflamatório, né, na verdade, existem vários anti-inflamatórios e diferentes mecanismos de ação. Né? Cada princípio ativo, às vezes, vai atuar num determinado mecanismo. Mas você interfere nessa sinalização do treino. Então, você pode estar, sim, comprometendo o resultado. É lógico que eu não sei dizer, por não ter lido nada científico, a que ponto vai ser comprometido. Digamos assim, indivíduos que utilizaram durante 30 dias tiveram X% a menos de hipertrofia de algum grupo muscular. Não tenho esse dado, mas com certeza, levando em consideração o mecanismo de ação do fármaco e a característica fisiológica ali da microinflamação do treino, que gera esse processo de hipertrofia, vai interferir. A que ponto eu ainda não sei informar esse dado, posso pesquisar. Matheus, só para o pessoal entender um pouquinho sobre a hipertrofia, né? Tudo que eu estou falando, desses benefícios do treino com pesos. Quando acontece, galera, essas microlesões nas fibras musculares dentro do seu músculo, então a gente tem fibra tipo 1, tipo 2, enfim, as tipo 2 têm tendência a crescer mais, por isso peitoral, quadríceps, tem mais facilidade de aumentar o volume, panturrilha, abdômen é mais difícil. A semelhança entre elas é que as duas precisam de carga e vão evoluir, com treino, persistência e paciência. Então, quanto mais microlesões nessas fibras, mais você vai ter ali células satélites, que vão virar núcleos, que vão fazer síntese de proteína, e quanto mais síntese de proteína, mais hipertrofia muscular. Tá vendo a palavra síntese de proteína? Não quer dizer que você tem que comer só proteína, não é isso. Mas está tudo interligado, gente. Dar o estímulo hipertrófico, dar o descanso e colocar os tijolinhos certos para a musculatura aparecer. Né? Matheus, é impressionante. Eu não quero que a live fique muito grande, já tem 48 minutos, mas é impressionante como o pessoal tem medo de whey. Se você quiser falar rapidamente um pouquinho, como a proteína, no que eu falei lá do efeito termogênico, do efeito térmico do alimento, a proteína sim é algo relevante. A proteína você gasta muito para você metabolizar, transporte, absorção. A proteína tem um grande efeito nisso em relação principalmente à gordura, ao carboidrato também. Então, como as pessoas têm medo do whey e não tem do pão, não tem do Toddy, é impressionante essa cultura ainda. Tá. Bom, a proteína vai ser o principal nutriente responsável pela reparação do tecido muscular. Na verdade, a proteína é um nutriente que compõe a maior parte dos nossos tecidos, né? E o whey protein é um suplemento super simples, inclusive, eu acho que todos os idosos, né, que entram naquele processo da sarcopenia, né, da perda da massa muscular, deveriam se beneficiar da suplementação de proteína, caso seja possível, né, e caso não consigam ingerir a demanda proteica diária via alimentação. Então, a suplementação, gente, qualquer suplemento que seja, ele entra como algo que visa complementar a sua alimentação e também por caráter de praticidade. Que às vezes, por exemplo, você acabou de fazer um exercício físico, você não tem tempo de ir na sua casa ou de preparar uma refeição com uma proteína, um frango, ovos,
e você é muito prático para você balançar numa shakeira uma dose de whey protein e ingerir uma boa demanda de proteína ali para já iniciar esse processo de reparação muscular. Exatamente. Mas aqui já fazendo o advogado do diabo Não, aqui, a gente ressalta muito a importância da proteína na recuperação do muscular, mas o carboidrato no sim, pós-treino, ele é um fundamental. dos principais nutrientes responsáveis justamente por fazer a ressíntese do glicogênio muscular e para iniciar aquele processo de reparação das fibras microlesionadas. O glicogênio ele tem um potencial muito grande, inclusive de prevenção também, quando você faz essa reposição de forma adequada, ou melhor, quando você não faz essa reposição de forma adequada, você demora mais para recuperar aquela musculatura que foi treinada. Você também aumenta a chance de você ter aquele desconforto muscular do treino. Então, o carboidrato também não necessariamente a suplementação de carboidrato, mas o carboidrato mesmo, o consumo também é importantíssimo. O whey protein não precisa ter medo de tomar, o que não precisa é ficar inventando moda. Quem sabe, quem me acompanha sabe o tanto que às vezes eu pondero muito com relação a essa suplementação. Porque uma coisa, gente, é o seguinte, eu não nego, todo mundo, hoje em dia, esse mercado fitness é muito grande. Mas, por exemplo, o whey protein, a gente está falando que o whey protein é um bom suplemento proteico, mas existem diferentes whey protein. Tem o whey protein concentrado, hidrolisado, isolado. Você não precisa estar tomando, por exemplo, whey protein hidrolisado de uma marca importada que custa 500, 600 reais o pote. Tá? Até porque a velocidade de absorção de uma proteína, que é um dos argumentos mais utilizados por, às vezes, quem defende a utilização de um whey hidrolisado ou isolado por indivíduos saudáveis, não faz diferença na recuperação muscular no pós-treino, ou melhor, na hipertrofia, né, no aumento da massa muscular, não faz tão diferença assim. Tá? Então, ir no básico mesmo que funciona. Dá para suplementar, dá para utilizar um whey protein para complementar a demanda proteica? Beleza, um whey protein concentrado mesmo já é suficiente. Existem diversas marcas nacionais boas no mercado. Se você tiver intolerância à lactose, o whey isolado pode ser bem interessante para você. Se tiver algum comprometimento na digestibilidade de proteína, isso é mais característico de âmbito hospitalar ou de indivíduos que apresentam alguma anormalidade, né, com relação a essa digestibilidade das proteínas, mas aí o whey hidrolisado pode ser interessante, mas pensando em velocidade de absorção, totalmente desnecessário, a de whey concentrado mesmo, sem frescura. Matheusão, concordo totalmente. Eu falei só porque normalmente, pelo menos as mulheres iniciantes ou intermediárias, né, minhas alunas, não batem nem perto a quantidade de proteína no dia. Mas, obviamente, se tiver comida, se tiver condições de comer, obviamente. Né? Suplementação, se não tiver condições. Aí que tá, elas não suplementam o whey protein, mas tem um suplemento que quase todas elas utilizam e que, se elas analisarem o custo-benefício, o whey protein é 1000 vezes mais vantajoso que o colágeno. Elas cismem em tomar 5 gramas de colágeno, 2 cápsulas de colágeno, 4 cápsulas de colágeno no dia. Gente, colágeno é uma proteína. É uma proteína formada por vários aminoácidos. O que o whey protein é? Uma proteína que tem todos os aminoácidos essenciais. Se no seu organismo você estiver precisando, com alguma carência nutricional, de algum aminoácido, você suplementando o whey protein, você já vai fornecer o aminoácido para caso tenha o estímulo no seu organismo, você sintetizar colágeno. Tá? Eu não vou nem entrar no processo fisiológico do colágeno consumido, suplementado, no processo de degradação dele, não quer dizer que ele vai se tornar, que ele vai sintetizar colágeno no seu corpo. Tá? Não vou entrar no mérito dessa questão também. Mas várias mulheres tomam colágeno e ficam com medo de tomar o whey protein. Economiza seu dinheiro, poupa o seu dinheiro, toma o whey protein. É mais vantajoso. Matheusão, vou responder uma aqui. O Arthur Borborema, muito obrigado, viu, Arthur? Vou mandar a pergunta, cara. Ele falou aqui que se o aluno intermediário, deixando claro, gente, aluno intermediário é aquele aluno que treina com pesos há 3 a 6 meses ou mais que isso regularmente, tá? Sem pausas. Qual deve ser, em média, o descanso entre as repetições? Ele quis dizer séries aqui. Arthur, o descanso pode ser de 30 segundos a 3 minutos, cara. Isso vai depender muito do seu questionário, até um pouco da sua dieta, se está em déficit calórico ou não. Mas se for um estímulo metabólico, aquele de mais repetições, intervalo curtinho, cadência mais lenta, vai ser um intervalo menor de 30 segundos até 1 minuto e pouco.
Se for um treino tensional de margem menor de repetições, 5, 6, 7 repetições, um intervalo maior, porque eu quero justamente que dê tempo de você se recuperar entre uma série e outra. Eu tô rindo de uma pergunta de uma fala do Renan e depois eu vou comentar sobre isso. Depois você me fala. Então, o tensional é aquele que você tem um tempo maior de Nossa, é até legal falar disso. Um tempo maior de uma série para outra, porque eu não quero que você diminua muita carga. Eu quero carga, pancada mesmo nesse treino. Aí muita gente fala assim, nossa, o intervalo de 2 minutos é muito grande. Cara, mas eu quero que você pegue carga. Eu quero a quantidade total de peso no seu treino, vai me dar seu trabalho. Então é para descansar, para não diminuir muito o intervalo. Porque se você diminuir muito o intervalo, provavelmente a sua carga vai cair para você manter uma margem de repetições e o PSE, intensidade lá em cima. Então, Arthur, o ideal é brincar com isso, cara. Intervalo curto, intervalo grande durante o semestre, durante o ano, independente se é ganho de massa ou expulsão de gordura. Galera, não tem diferença, tá? O treino de musculação, de força com peso em casa, enfim, é o mesmo. Muda muito pouca coisa. Se você quer ganhar massa muscular ou quer perder gordura. O que vai determinar se você vai para um lado ou para o outro é a qualidade e a quantidade do que você ingerir. O treino é estímulo de força. O que o Renan falou aí, cara? Não, o Renan, voltando no assunto do whey, dizer que é pior quando a pessoa paga mais caro ainda no whey quando tem colágeno. É muito comum essa estratégia de marketing e isso afeta demais as mulheres. O whey feminino, coloca o pote rosa, aí tá lá o whey mais colágeno e trata aquilo como se fosse o whey feminino. Gente, proteína, não tem proteína feminina, proteína masculina, tem proteína para homem, proteína para mulher, não. Proteína é proteína, whey é whey, se está adicionado de colágeno ou não, é estratégia de marketing isso aí para alcançar esse público, tá? Então, não precisa pagar mais caro no whey que está no pote rosa porque tem mais colágeno, que achando que é mais vantajoso que é mais vantajoso para o dono da loja. Matheus, queria te contar um trem top, velho. Top. Sim. Um aluno meu, o Adeilson, ele viu esse cara aqui, Matheus, Guilherme Calhau, dos Estados Unidos. Como é que ele era antes e depois dele. Sensacional, meu aluno de mais de 2 anos lá dos Estados Unidos. Ele viu esse cara, entrou na consultoria em janeiro desse ano e perdeu 27 quilos. Esse cara, Matheus, que perdeu 27 quilos com um treino menor que 30 minutos, sem treinar todo dia, com um suporte extraordinário via WhatsApp. Pessoal, garanto, consultoria maior... falta 1 minuto e 58. Consultoria com suporte que a minha equipe tem, não existe. Isso eu afirmo, porque eu vivo disso. Amanhã eu vou estar com o Adeilson, vai ser sensacional, ele vai contar a história dele, sem treinar todo dia, menos de 30 minutos por dia. Os 2 primeiros meses com treinos em casa, depois voltou... Mentira. 2 primeiros meses com treino em academia, depois treino em casa, agora voltou para academia. Uma história sensacional, com treino de força. Conto com você, queria te agradecer, cara. Muito obrigado por ter participado. É muito difícil achar um horário seu, tá complicado. Tô ficando irritado já, que você não responde. Você demora muito. Eu tô ficando até um pouco, não quer ser o ex-amigo. Mas obrigado, viu, cara? De verdade, muito orgulho de você tão rápido lotar toda a sua agenda e por ter confiado em mim. Eu falei assim, cara, faz o Instagram. Testa um mês com o seu conhecimento. O pessoal nem acredita que eu tenho pouco tempo de Instagram. Testa um mês, depois você me fala. Aí você comprou lá as coisas, deu R$1.000. Você falou assim, nossa, eu dei R$1.000. Eu, não... eu falei assim, cara, calma, ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas. Enfim, muito orgulho de verdade, essa história é sensacional. Muito obrigado e conto com você amanhã, tá, cara? Falta 45 segundos, Matheus. Abraço. Gostaria só de agradecer tanto o pessoal que assistiu a gente, teve paciência, e agradecer também pelo convite. E tô colado aí essa semana toda nas suas lives aí. Assistir amanhã com o Adeilson e a semana toda aí. Quarta-feira o Ivan, quinta-feira a Esther, na prática, sexta-feira o Vinícius, nutricionista. Falta uma